Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h45 da manhã, horário de Brasília. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 1º de dezembro, é aniversário das cidades de Careiro da Várzea, no Amazonas, Esperança, na Paraíba, Itiquira, em Mato Grosso e Guaraci, no Paraná. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje, dia da luta contra a AIDS. E o dia do imigrante. Lacombe é francês, Amanda Klein, bom dia, Klein alemão, Silvio Navarro, bom dia, Navarro espanhol, né? Todo mundo aqui, não tem jeito no Brasil, né? Multiculturais aqui. É isso aí. Chegou dezembro, né? Não sei se com espanto ou se com alívio. Mas uma boa notícia é que o número de contaminações por HIV vem caindo, vem reduzindo ano a ano no Brasil. Isso é uma boa notícia já que... É, pena que não tenham descoberto até hoje uma vacina, né? Seria melhor. Parece que a vacina contra a Covid vem, mas a do HIV... Que complicação, né? Difícil demais. E tem um imigrante brasileiro nos Estados Unidos com a gente todos os dias. Rodrigo Constantino, bom dia para você. Bom dia, Lacombe, bom dia a todos. E Constantino também, italiano. Boa. Só tem aqui. Bom, não tem jeito, gente. O Brasil é um país de imigrantes, né? De mistura de raças, né? Pessoas do mundo inteiro que vieram para cá. E olha, você pode acompanhar a Opinião no Ar também pelo YouTube, pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook e Instagram. Temos um Twitter oficial, um Instagram oficial, @OpiniãoRedeTV. A gente espera a sua participação usando sempre a hashtag Opinião no Ar. E vamos às pautas de hoje. A primeira pauta, a gente vai fazer uma entrevista especial com o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, que foi reeleito, já está aí com a gente no vídeo. Bom dia, prefeito. Foi reeleito no primeiro turno, né? Ele vai fazer uma análise das eleições municipais, né? Que papel o partido dele, o DEM, deve ter a partir de agora. E será que Curitiba pode ter lockdown, uma nova quarentena pesada? Vamos falar disso também, até porque a nossa pauta número 2 vai tratar exatamente da Covid-19. O governador de São Paulo, João Dória, que disse há 2 semanas que não endureceria o plano contra o vírus chinês, anunciou ontem que todo o estado volta para a fase amarela. E para falar sobre esse assunto está aqui mais uma vez com a gente o neurocirurgião Paulo Porto de Melo. Doutor, muito bem-vindo, bom dia, obrigado pela participação. Muito obrigado, Lacombe, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez para comentar com vocês sobre isso. E agora a gente vai direto à redação do Rede TV News para conferir os destaques de hoje. Mais um ataque contra uma cidade de um bando de assaltantes, dessa vez em Criciúma, no sul de Santa Catarina. Foram cenas de horrores lá em Criciúma. Quem tem as informações para a gente é o Giovanni César. Bom dia, Giovanni. Bom dia, Lacombe. Bom dia a todos. Lacombe, até o momento, nenhum dos assaltantes foi preso. A polícia de Santa Catarina prendeu 4 pessoas acusadas de pegar parte do dinheiro roubado que ficou espalhado pelas ruas de Criciúma. Lacombe, o prefeito da cidade, Clésio Salvaro, declarou esta manhã que Criciúma viveu uma noite de terror. Cerca de 30 assaltantes invadiram uma agência do Banco do Brasil no centro da cidade. Imagens que foram publicadas nas redes sociais mostram 6 funcionários da prefeitura que trabalhavam na pintura de faixas de trânsito feitos de reféns. Eles ficaram sentados no chão de uma avenida para dificultar a ação da polícia. Nenhum deles ficou ferido. Um policial foi baleado e está em estado grave. Um vigilante teve ferimentos leves. Lacombe, até o momento, a polícia apreendeu 10 carros usados no assalto que foram abandonados num milharal numa cidade vizinha e cerca de 30 quilos de explosivos. Lacombe, uma outra informação. Documentos obtidos pela CNN americana mostram que a China escondeu pelo menos metade dos casos de Covid-19 no final do ano passado. A reportagem mostra falta de transparência e erros grosseiros de gestão no avanço da doença no país. Hoje, dia 1º, completa um ano do primeiro caso oficial de Covid-19 documentado pela revista científica The Lancet. Mais informações você encontra no portal redetv.com.br e a cobertura completa no Rede TV News às 7h30 da noite. Um bom dia a todos.
Você já está sabendo do novo Festival de Prêmios Realizando Sonhos? Tem desde notebooks até viagens no valor de R$15 mil. E também uma Mercedes que vale R$198 mil. É muito dinheiro. Agora confira com a Alessandra Scatena o prêmio que sai todo domingo. E se você já é assinante do Rede TV Plus, você já sabe, né? Que esse HB20 Sense 1.0 pode sair para você por menos de 75 centavos por dia. Incrível, não é? Então agora eu vou mostrar o que esse carro tem para te oferecer. Começando pelo design externo, que foi pensado para impactar. Ele tem rodas aro 14 e faróis com máscaras pretas, sem contar com os ângulos que são super modernos. Por dentro, ele continua surpreendendo. Com um exclusivo sistema que utiliza a câmera do para-brisa, ele identifica carros e pedestres, ou seja, mais proteção e segurança nos seus trajetos. Eu vou contar um segredinho. Eu tenho um desse e ele é nota 10. Então, assine agora mesmo o Rede TV Plus. 11h56, horário de Brasília, Opinião no Ar de volta. Nosso assunto principal hoje é a Covid-19, né? Medidas mais restritivas aqui na capital paulista, em São Paulo. E a gente tem, para abrir então essa conversa, uma entrevista especial com o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, que nos acompanha aqui pelo telão. Prefeito, mais uma vez agradeço pela sua participação. Gostaria de pedir ao senhor que faça um panorama da Covid-19 em Curitiba, número de casos, ocupação de leitos e em que bandeira... A cidade está na bandeira laranja, é isso? Como é que estão as medidas de combate à Covid-19? E mais uma vez agradeço pela participação. Bom, primeiro eu quero lhe cumprimentar e cumprimentar todos os telespectadores. E dizer que hoje é o Dia Mundial do Combate à AIDS e que é possível reduzir a transmissão da AIDS. Curitiba tem 0 transmissão materno-infantil e tem um intenso programa de apoio à prevenção da AIDS, inclusive com um ambulatório exclusivo destinado aos homens, que funciona de maneira muito discreta das 5 horas da tarde até as 10 horas da noite. O fabuloso sistema de saúde de Curitiba, que foi construído há muitos anos, nos permite oferecer 880 leitos COVID na cidade. 174 novos leitos SUS exclusivo, 50 de UTI, 124 de enfermaria, 23% da capacidade hospitalar para tratamento da Covid. Nós estamos fazendo o possível para evitar medidas extremas. Nós temos na cabeça que esse mês de dezembro é muito pesado para o comércio, porque os donos de lojas têm que pagar 3 salários. O salário de novembro, o salário de dezembro e o 13º salário. Então, uma medida de lockdown agora seria catastrófica para a cidade, para o estado e nível de emprego na nossa região. Por isso, nós preferimos apelar para a prudência e a inteligência da população. Nós estamos também fazendo ações fiscalizadoras. No último final de semana, nós, com a Polícia Sanitária, a Guarda Municipal, a Polícia, fechamos 38 estabelecimentos que não estavam corretos. Mas havia outros 400 que estavam corretos. Então,
Eu conversei até hoje de manhã com o Dr. Clóvis Ares da Cunha, o nosso infectologista, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Não se pode punir quem é bom, quem faz a lição de casa, em detrimento dos que são infratores. Nós vamos procurar uma medida de virtude enquanto for possível. Inclusive, temos Natal. O nosso Natal é um grande percurso de luz ao longo de instalações feitas no Parque Barigui, de maneira que as famílias embarcadas nos seus carros, unicamente com o grupo familiar, sem contato, sem transmissão, sem ninguém se tocar, com os atores usando escudos faciais, percorrem a apresentação do Natal. O modelo é um case que nós estamos propondo para o Brasil. Prefeito, aqui é a Amanda, da bancada da Opinião no Ar. Gostaria de continuar nesse assunto da pandemia, porque Curitiba já havia avançado, foi obrigada a retroceder para essa bandeira laranja que coloca algumas restrições no funcionamento de comércio e serviços. Por exemplo, bares não podem funcionar, casas noturnas, eventos sociais maiores, restaurantes podem ficar abertos até às 10 da noite e houve um aumento das internações e também da taxa de transmissão. Eu gostaria que o senhor explicasse por que essas medidas de restrição de circulação são essenciais para conter a pandemia e como é que se faz essa relação custo-benefício entre saúde e a economia que sofre mais perto do Natal? Veja, esse é um drama de todos os que somos gestores. A turma, no período pré-eleitoral, tirou o pé na jaca. Havia 1.081 candidatos a vereador. Deve ter havido reuniões, porque não dá para entender como 10 dias depois da eleição, o índice de transmissão, que antes da eleição era menor do que 1, passou para 1,28. Isso significa que cada 100 pessoas infectadas contaminam 128 pessoas com Covid. Então, nós estamos procurando restringir. Não se trata de uma perseguição do setor de bares ou de entretenimento, mas uma repressão a toda e qualquer aglomeração. O que não pode é a aglomeração. A distância respiratória exige que a gente seja protegido pela máscara. Quando eu estou a menos de 1,5 metro de uma outra pessoa, eu devo usar a máscara. Agora, se eu não estou perto das pessoas, se eu não vou lançar o meu hálito, o meu jato respiratório nas pessoas, eu posso estar sem máscara. Tudo é uma questão de inteligência e prudência. A aglomeração é sem distância. Prefeito. Não é o segmento das festas privadas. Prefeito. Se for no mesmo grupo familiar, poderá ter a ceia de Natal. Mas também tem o critério de afastar os seus avós, dos jovens não irem para a balada de madrugada, de manhã cedo irem para a casa da vovó tomar café com ela. Porque daí vão matar os avós. Porque os avós são os mais vulneráveis. Se eu tiver a vacina e eu quero ter a vacina, até conversei com o governador João Dória outro dia pela televisão. Pela televisão, não, pela internet. É meu entendimento que, havendo a vacina, não só o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras devem comprar as vacinas, vacinar os grupos de risco e vacinar preferencialmente os idosos e libertar o Brasil de uma vez por todas dessa punição
que já dura quase um longo. Sem dúvida, prefeito. A gente, todo brasileiro, não tem a dúvida que quer ser libertado de tudo isso. Agora, eu gostaria de pegar aqui um ponto que o senhor tocou. O senhor falou mais de uma vez em aglomeração, em evitar a aglomeração. Essa é uma das medidas no combate à pandemia. E a gente sabe que as grandes aglomerações foram promovidas no primeiro e no segundo turno das eleições. E o senhor citou agora há pouco o governador de São Paulo, João Dória, que aguardou o segundo turno e no dia seguinte determinou medidas de recuo aqui no estado de São Paulo. O senhor também aguardou a reeleição para adotar essas medidas. A minha pergunta é, por que essas medidas ocorreram só após as urnas? Eu nunca troquei vidas por votos. Eu não fiz aglomerações. Eu não disse isso, prefeito. Eu não disse isso. Eu só disse por que as medidas foram tomadas depois. Toda virtual. Todas as semanas fazia comícios virtuais, que eram lives, iam milhares de pessoas. E para minha alegria, quando eu reunia milhares de pessoas, as lives dos concorrentes no mesmo horário reuniam 12, 15 pessoas. Era uma beleza. Tanto que eu ganhei com 60% dos votos, ocorrendo com 15 candidatos. Agora, veja, o dever do gestor é tanto privilegiar a democracia, como era possível adiar as eleições. Eu, inclusive, pedi ao Dr. Clóvis Arce da Cunha que assessorasse o Dr. Luiz Roberto Barroso quando se debateu a questão das eleições. As eleições são uma cláusula pétrea da Constituição. Elas tiveram que acontecer, não fomos nós que mandamos que acontecesse. Pode ter havido excesso, mas é dever do gestor sempre diminuir o índice de transmissão. Silvio quer reforçar a pergunta, porque acabou que não ficou bem respondida. Quer dizer, a pergunta era por que esperar a eleição passar para anunciar medidas que poderiam, ainda que a eleição, que a campanha tenha se desenrolado, poderiam ter sido tomadas antes, então, prefeito? Infelizmente, eu não posso responder pelo governador de São Paulo. Eu não, em relação a Curitiba, em relação a Curitiba. Em Curitiba, o índice de transmissão, quando eu fui candidato, era menor que 1. Ele só se tornou maior 10 dias depois de eu ter sido eleito. Isso não pode significar, prefeito, que as pessoas tenham se contaminado justamente durante o processo eleitoral ali, de ir à urna? Até pode, mas nem governante pode decretar o fechamento de uma cidade sem que o índice de transmissão autorize. Bom, vamos passar. Veja, não tem manual. Agora, a votação aqui em Curitiba foi muito correta, foi exemplar, inclusive muito rápida e com muito respeito ao distanciamento sanitário. Prefeito, vou passar a palavra agora para o Rodrigo Constantino, que está com a gente desde a Flórida, nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, prefeito. Muito se fala em ciência, mas convenhamos, não há essa comprovação científica toda para a eficácia do lockdown. A Argentina está aí para provar e outros países. Até mesmo a máscara também tem muitas questões aí envolvidas. O senhor mencionou Natal sem toque, quer dizer, são coisas importantes, né? O ser humano precisa de contato. Eu lhe pergunto com toda sinceridade, o senhor não acha que há um grau de histeria quando a gente pega abaixo de uma certa faixa etária, sem comorbidade, a taxa de letalidade não é tão alta assim. E nós estamos falando de medidas drásticas, autoritárias, que restringem a liberdade básica do cidadão em nome de uma ciência que não está devidamente comprovada. Até onde nós vamos com essa postura, prefeito? Vamos sempre procurar o equilíbrio e o consenso. Eu nunca fiz lockdown. Durante 180 dias, Curitiba ficou aberta. Quem quis fechar foi o próprio comércio, foram as pessoas
que viam o hashtag fecha tudo e procuraram fechar. Pois quando a região metropolitana de Curitiba ficou sem leitos, o governo do estado decretou uma medida mais severa. Fomos para a bandeira laranja. Depois eu abri a bandeira amarela. Agora eu estou na bandeira laranja. Hoje eu estou abrindo mais 150 leitos. 50 numa UPA transformada em local de leitos clínicos, 50 numa maternidade transformada em local de leitos clínicos, e estou procurando que o Hospital de Clínicas do governo federal me permita colocar lá as UTIs. Eu vou, inclusive, colocar o pessoal, porque até a burocracia federal processar vai ser mais difícil. Mas não se trata de nenhuma observação contrária, nem ao governo, nem ao ministro Pazuello, que é muito meu amigo. Bom, se trata da distância entre Brasília e Curitiba. Eu busco o equilíbrio. Eu não quero lockdown. Agora, veja, eu não posso também contrariar a Organização Mundial da Saúde, o grande colégio de todos os médicos de todos os grandes hospitais do Brasil e do mundo. Eu sou um mero engenheiro civil. Prefeito, eu vou passar a palavra agora para o Dr. Paulo Porto de Mello, neurocirurgião, que nos acompanha aqui no estúdio, que tem algumas considerações e uma pergunta para o senhor. Doutor. Prefeito, é uma satisfação falar com o senhor e parabéns aí pelos 60%, expressiva votação. Eu acho que nenhum gestor público se reelege se não for preocupado com a saúde dos seus munícipes, não é? Então, é nesse sentido que, como o senhor mesmo falou que é engenheiro, que eu gostaria de falar de alguns números. Então, por exemplo, extraído do site da própria secretaria, o senhor tem uma letalidade hoje ao redor de 2,3%, menor que a de São Paulo, que é hoje 3,5%, dados oficiais, correto? Nós temos uma cidade aqui no interior de São Paulo que tem uma letalidade de 0,29%. Uma cidade com mais de 50 mil habitantes e que teve, desde o início da pandemia, 16 óbitos. Isso mesmo, 16, meia dúzia. Então, por que não tentar replicar esse modelo que incluiu medidas preventivas farmacológicas em outros lugares que estão à beira do colapso, como me parece que Curitiba está caminhando, aí, apesar dos esforços do senhor, para uma superlotação, porque pelos dados da própria Secretaria Municipal, o senhor tem ocupação de 94% dos leitos de UTI, permanecendo hoje apenas com 20 leitos vagos. Isso para uma cidade como Curitiba é um nível bastante crítico, não é? E contrariando um pouquinho aí o que o Rodrigo Constantino disse, eu acho que, na verdade, não é que não há provas que o lockdown ele seja benéfico. Rodrigo, na verdade, nós temos um artigo canadense publicado mostrando que o lockdown horizontal ele é 10 vezes mais danoso à população do que um isolamento vertical ou do que isolamento nenhum. Isso é um dado já feito com análise custo-benefício, muito bem feito esse trabalho, eu deixo à disposição de vocês depois para analisar. Então a pergunta fica, prefeito, se existe uma experiência de sucesso já bem documentada aqui no interior de São Paulo, com uma mortalidade uma letalidade quase 10 vezes menor do que a que o senhor tem aí na cidade de Curitiba, não seria o caso, como gestor preocupado com a saúde dos munícipes, de procurar entender e verificar se essa experiência ela pode ser replicada na sua cidade? Eu mandei estudar o caso de Porto Feliz, que eu acho que o senhor fala nisso. Mandei estudar também o de Itajaí. O meu comitê de técnica e ética médica não tem as suas certezas. Aqui nós não proibimos nenhum medicamento. O uso da cloroquina é livre em Curitiba desde que um médico o receite. Eu tive Covid, não usei cloroquina, estou imune e curado, minha mulher também. Eu usei azitromicina, heparina
xarelto e dexametasona. E em 4 dias eu fiquei apto para sair do hospital. Margarita, em 9 dias. Prefeito, o senhor me permite... Nós usamos muito a medição da saturação, também o controle dos batimentos cardíacos. Nós estamos trabalhando dentro do possível, dando liberdade a todas as escolas médicas a de agirem como queiram. Prefeito, mas eu vou lhe assegurar, prefeito, doutor, o doutor Paulo quer fazer só uma... Se eu quisesse receitar cloroquina nos postos de saúde hoje, eu não teria para comprar, porque a população já comprou e já se auto-medicou. Prefeito, Paulo, se o senhor me permite só 2 colocações aí simples. Primeiro, né, na verdade, esses dados de Porto Feliz, eu sigo muito a linha apartidária, não faz parte da minha anamnese de qual partido ou em quem votou o paciente. Isso não faz parte da minha técnica médica. Então, na verdade, os dados que eu lhe passei de Porto Feliz não são a minha opinião, são dados facilmente auditáveis por quem quer que seja. Em relação a essa liberdade que o senhor refere que os médicos de Curitiba têm para prescrever o que quer que eles queiram, que aí sim estaríamos em consonância com o que apregou o Conselho Federal de Medicina, eu tenho em mãos aqui um memorando circular número 23 de 2020 da DUI, Secretaria Municipal de Saúde, aonde na parte final, itens 1, 2, 3 e 4, o senhor diz que está contra... O senhor não, né? Na verdade o responsável por essa unidade diz que está contraindicado o uso de uma série de medicações, é um documento oficial. Então, caso esse documento tenha sido revogado, é uma grande notícia, mas não é isso que a gente tem a informação, não é? Pelo menos é o que está aqui nesse documento, acho que com número o senhor consegue buscar a memória dele. E, na verdade, o que a gente busca é replicar modelos de sucesso, sejam eles aqui, sejam eles da China, da Rússia, de onde quer que sejam, desde que funcionem e salvem vidas. Eu acredito que o senhor, como um gestor preocupado com a saúde dos munícipes, certamente se beneficiaria de examinar essa questão mais a fundo. Esse documento frequentou as minhas redes sociais, na grande militância política, quando se estabeleceu a dicotomia entre os pró-cloroquina e os contra-cloroquina. Quem assinou foi um médico da regulação da prefeitura, mas não é um documento da secretaria, é uma opinião médica que vinha corroborando com um relatório de todos os grandes hospitais aí de São Paulo e do Brasil inteiro, 55 hospitais, dizendo que, infelizmente, a cloroquina não era eficaz. Então, eu acho que o senhor deve ir conversar com o nosso Comitê de Técnica e Ética Médica, de colega para colega, porque não quero eu de engenheiro urbanista, incorrer no colegiado sagrado dos filhos de Hipócrates. Doutor Paulo, rapidamente. Obrigado aí, assim, prefeito, eu já estou mais para bisneto dele do que filho, mas entendi a analogia. Na verdade, eu tenho certeza que o senhor é muito bem assessorado, mas entre a emissão dessa nota técnica, né, desse memorando, que é sim um documento oficial exarado pela Secretaria Municipal de Saúde de sua cidade, e o dia de hoje existem sólidas evidências científicas dizendo que a carga viral do coronavírus no organismo humano, não é mais in vitro, ela não cai, ela despenca em 5 dias com a associação de algumas medicações. E aqui não se trata só de falar hidroxicloroquina. Eu não sou fanático partidário da hidroxicloroquina, eu sou da vida humana. Então, é disso que a gente está falando. Hoje, nós temos meta-análises com mais de 150 trabalhos científicos da literatura mundial comprovando a eficácia e eficiência dessa associação medicamentosa. Então, se o senhor quiser, depois a gente pode encaminhar isso para a equipe técnica do senhor sem o menor problema. Prefeito... A minha secretária não polemiza sobre isso. Nós, inclusive, conversamos sobre isso com o ministro Pazuello. Eu não discuto ato médico, eu levarei o seu programa até o Comitê de Técnica e Ética Médica.
Prefeito, muitíssimo obrigado. Nós todos aqui agradecemos pela sua participação. Boa sorte para o senhor, para Curitiba, para todos nós. Até uma próxima. 12h21, horário de Brasília. Estamos aqui hoje falando de Covid-19, vírus chinês. E a gente, no início do programa, o Giovanni César trouxe as informações sobre provas de que a China manipulou números sobre os casos. Aliás, a China que perseguiu os médicos, que foram os primeiros a denunciar a chegada de um novo coronavírus. A China que perseguiu jornalistas, youtubers, que também cobriam, né, a chegada dos primeiros pacientes aos hospitais. E agora, doutor Paulo, a gente comprova o que a gente vinha dizendo desde o início, né? É complicado confiar na China, né? Lamentavelmente, Lacombe, a gente já via indícios, não é, de que não havia transparência. Eu acho que o que predomina aí nessa história é isso. E não só na China, na própria Organização Mundial de Saúde. Que é quase que um quintal da China, vamos lá. Praticamente um quintal da China, né? Então, o que nós temos que ter nessa situação toda é informação de qualidade, checada, confiável e transparência. Então, já havia indícios disso e ainda há indícios de manipulação. Você olha, por exemplo, a curva dos casos da China, ela é uma curva estável, quer dizer, não morre mais ninguém mais contrai a doença, num país que é um dos países mais populosos do mundo. Isso é difícil, né, da gente acreditar quando a gente vê que não é o comportamento que está seguindo, que estão seguindo os outros países. Agora, nesse episódio específico, é um trabalho investigativo da CNN, bem feito, foi auditado aí por 6 especialistas distintos que não sabiam de onde eram os dados e todos os especialistas disseram que os dados são verossímeis. Então fica comprovado uma suspeita que a gente já tinha desde sempre. Sabe o que chama a atenção? Chama a atenção que aí você, por exemplo, hoje os jornais estampam uma notícia de que a ONU, que realmente todo mundo sabe pretende governar o mundo em algum momento, a ONU informando que em 2021 os efeitos da pandemia serão similares ou piores do que os da Segunda Guerra Mundial. Agora, cadê a sanção à China por conta disso? Isso a ONU não fala, né? Onde é que está? A China era o país mais preparado para atender em EPIs, equipamento de proteção individual, tinha estoque, respiradores, agora diz estar na largada ali, com um pescoço à frente em relação à vacina. Cadê as sanções à ONU? Isso a China, OMS, isso a ONU não fala. Só um minuto, isso a ONU peraí. não fala. Vamos só fazer a diferenciação, a distinção, que esse trabalho, um trabalho bem feito, documentado, como o doutor Paulo Porto falou, de um repórter da CNN, mostra que os números foram minimizados, foram escondidos pela China, né? Então tinha um número, sei lá, 2, 3 vezes maior de mortes ou de casos no começo da pandemia, lá, sei lá, janeiro, fevereiro, eram números muito maiores do que a China revelava, mas esse trabalho em nenhum momento mostra que o vírus, por exemplo, foi criado em laboratório, porque não, eu não circular... disse isso. Não, só estou fazendo essa distinção para ninguém fazer No momento algum eu disse que o vírus... É só para as pessoas não fazerem a confusão. Deixa eu pegar esse gancho da Amanda. Vai lá, Constantino. Isso é uma teoria conspiratória, é uma coisa diferente. Tem uma reportagem Diga, Constantino. O biólogo Eli Vieira, que é um estudioso sério desses assuntos, publicou um excelente texto, e eu só vi isso na Gazeta do Povo, né? Sobre uma pesquisa, um estudo de 2 cientistas mostrando a possibilidade e a suspeita do vírus ter sido, sim, saído de laboratório. Isso ainda não está enterrado, esse assunto. Não é uma tese conspiratória de lunáticos. É uma possibilidade, porque tem algumas suspeitas e alguns indícios que fica no ar ali uma dúvida em relação a como esse vírus teria desenvolvido certas características se não fosse uma intervenção humana. Agora, a postura da China desde o começo da OMS é criminosa. É criminosa. Eles fizeram a pandemia surgir de uma epidemia local em Wuhan. Isso é fato, né? E aí hoje nós temos o quê? Aquele tipo de elogio que envergonharia qualquer pessoa séria, a embaixada da China no Brasil, que é aquela mesma que intimida congressistas, que manda cartinha para falar que não pode reconhecer o governo eleito em Taiwan e por aí vai, elogiando a análise do biólogo Átila Yamarino sobre as ações do governo chinês. O Átila, que foi aquele que importou, né, toda essa visão catastrófica que veio do Imperial College sem nenhuma base científica, achismo puro. Né? Então, veja que as peças do quebra-cabeça começam a montar uma coisa que é mais fácil falar, teoria conspiratória, é mais fácil falar isso do que ver o que está acontecendo. Em relação à OMS, rapidamente, a OMS no início dizia que não havia transmissão de humano para humano.
A OMS não impediu os chineses de saírem da China e viajarem para outros países, não impediu estrangeiros de entrarem na China, disse que os assintomáticos, no momento, não transmitiam, recomendou não o uso de máscara, depois o uso de máscara. A OMS virou a Desorganização Mundial da Saúde. Olha, só para lembrar, tem muito bem documentado também no livro do Bob Woodward, né, chamado Rage, numa conversa gravada e depois divulgada com o presidente americano Donald Trump, em que ele relata que conversou com o presidente chinês Xi Jinping no começo da pandemia, uma conversa de fevereiro, e ele fala para o Bob Woodward que, de fato, é uma pandemia muito grave, é um vírus mortal, muito mais mortal que uma gripe comum, que uma gripe forte. Mas ele diz, ao mesmo tempo, para o público, para a população americana, que é uma gripe comum, que não tem gravidade. Então, quando a gente fala de presidentes ou dirigentes que dão informações conflitantes para a população, para o seu povo, o Trump também tem uma conta. Agora você dizer que até agosto morreriam 3 milhões de pessoas no Brasil e 1 milhão se não fizesse nada. Então, mas calma lá. Este é um erro Mas a gente, passando a bola aqui para pessoas foram tiradas ao pânico, ao medo, à histeria por conta dessa previsão. Exatamente. Passando a palavra aqui, o Dr. Paulo Porto quer falar, mas para que fique claro, né? Quando a gente fala assim, governantes dando informações conflitantes, ou por aí vai. Bom, o Átila, 3 milhões de mortes e a Marino não deu... Mas você quer comparar o Trump com o fake news, só por exemplo? Entender? Não, de o Átila jeito se nenhum, baseou Amanda. no estudo do Imperial College, que você pode... esse estudo, sobre esse estudo eu colocaria 18 asteriscos. Posso só interferir aqui? Enfim. Amanda, o governo americano tem transparência, tem democracia, tem liberdade de imprensa ampla, até mesmo para um livro de fofocas como o do Bob Woodward. Agora, a China é uma ditadura. A China é uma ditadura, exatamente. Que manda matar, que some. A China é uma ditadura e quando eu falo de insanção, eu não estou dizendo que, como você disse agora há pouco, que o vírus foi criado em laboratório ou não. Rodrigo falou, é possível que isso se comprove um dia, sim ou não. Eu não estou fazendo essa afirmação. O que eu estou dizendo é que a China merece sanção, sim, por ter omitido dados. Isso é crime. Não, você tem razão e o Constantino tem razão de fazer essa diferenciação também entre China e Estados Unidos e é muito grave o que a China fez. Vamos ouvir o Dr. Paulo, vamos lá. Não há a menor possibilidade de se justificar um comportamento de um governo, ou seja, de um sistema, por uma pretensa atitude teoricamente responsável de um chefe de Estado. Até porque houve uma organização de um governo para ocultar dados. Isso é uma manobra que não dependeu de alguém falar alguma besteira. Isso é muito grave, doutor Paulo. Isso é gravíssimo, ainda mais porque o principal momento de contenção de qualquer epidemia é no início. Porque a epidemia ela se alastra em progressão geométrica. Então você pegar, logo quando está na província de Wuhan e fechar a província, você teria um impacto global muito menor do que teve agora. Agora, o que fez o governo da China? Olha, aqui para dentro da China, vocês de Wuhan não podem viajar. Mas vocês que têm negócios na Espanha e na Itália, negócios têxteis, viajem à vontade. Isto é um crime. Eu posso só, que eu fiquei devendo outro dia, tem aqui todos os dados do Imperial College, eu gostaria de eliminá-los da nossa conversa. Vamos lá, em 2002, o Imperial College, o Reino Unido, previu até 50 mil pessoas mortas pela doença da vaca louca, né, podendo chegar a 150 mil. Foram 177 mortes, tá? Então, de 50 mil a 150 mil, 177. Em 2005, de novo, Imperial College, mais de 200 milhões de pessoas morreriam de gripe aviária. 282 pessoas morreram entre 2003 e 2009. 200 milhões para 282, tem mais. 2009, Imperial College de novo, gripe suína, uma taxa de letalidade de 0,3% a 1,5%, 65 mil mortes, morreram 457 pessoas, 65.457 pessoas. Atrás desses estudos está o Neil Ferguson, aquele que mandava você ficar em casa, que trancava todo mundo e que recebeu no seu apartamento o amante dele, uma mulher casada, né? E teve que botar o rabinho entre as pernas. Então, o Imperial College, sinto muito, Átila, que eu ia falar Tamarindo, que é como a Bárbara do canal Te Atualizei chama ele, Átila Yamarino, de 1 milhão a 3 milhões, jogando todo mundo ao pânico, à histeria, à morte,
Essas pessoas, me desculpem, não merecem, esses institutos, essas pessoas não merecem o nosso respeito. Eu acho que não merecem o nosso respeito os dirigentes que negam e sabotam a pandemia, não coordenam um esforço nacional para proteger as vidas das pessoas e da população. O negacionista é quem nega que lockdown não faz efeito só para o mal. Só o mundo inteiro está adotando, mas não deve ter feito nenhum. Eu não imagino que você não tenha visto ontem a coletiva do Ministério da Saúde, né? Deve ter visto. E foi apresentado um balanço aí onde números impressionantes foram apresentados. Mais de 38 milhões de testes disponibilizados aqui dentro do Brasil. Isso dá quase 1/4 da população brasileira. Aqueles 6 milhões que estão encalhados lá em Guarulhos, né? Que são do Ministério da Saúde e do governo federal. O Brasil continua testando muito pouco. Mas vamos entender a dinâmica disso? Vamos entender a dinâmica disso? Eu também queria muito entender a dinâmica, então eu vou te explicar, vou desenhar que fica mais fácil. São Paulo, vamos lá. Ó, a gestão do SUS aqui no Brasil, ela é tripartite. Município, Estado e governo federal. A testagem não cabe ao governo federal. Os testes são do governo federal. Só me deixar ele concluir. Você vai deixar eu concluir ou eu não vou conseguir te explicar como você quer. Os testes estão armazenados no depósito logístico do governo federal e saem de lá mediante demanda das autoridades. Então, assim que a autoridade municipal ou estadual pedir, terá. Então, os testes não estão lá porque o governo federal achou bonitinho comprar teste e deixar armazenado. É porque ninguém pede. É porque o governo é incompetente, foi incompetente nesse sentido. O governo federal e outros governos O que não pediu, você quer dizer? Não é verdade. Mas o que? O governo federal, então, ele tem que interferir nos estados e falar, toma aqui, testa aí você. Não pode fazer isso antidemocrático, Amanda. Estados e municípios e não deixar os testes mofarem até o prazo de validade vencer. Eu tenho certeza que tem gente interessada. Eu acho... Não dá para desenhar mais claro. Por que o ministro da Saúde... Você não precisa desenhar. O senhor não está falando com uma pessoa incapaz ou Amanda, que não consiga entender. Você não é está isso. Se fazendo, você não está tentando entender. Não, o senhor é que quer dar uma versão que é favorável ao governo federal, mas que não corresponde à verdade. Isto não é uma versão, isso é a lei. A lei no Brasil, ela é assim. Você tem recentes manifestações do STF dando autonomia total para os governadores. Aí você quer que o governo federal pegue os testes que foram adquiridos para auxiliar os estados, porque, em tese, pela lei, não é nem responsabilidade do governo federal comprar respirador, não é obrigação do governo federal comprar teste. Ele fez, responsabilidade aliás, os hospitais federais são raríssimos. Parece que nada é, mas não esforços. Está coordenando os esforços, doutor Paulo. Tanto é que os testes estão mofando lá. E se fosse tão simples a justificativa, o ministro da Saúde já teria vindo a público fazer essa defesa e não veio até hoje. O ministro não veio, mas o secretário executivo falou isso ontem. Mas por que o ministro da Saúde não veio a público? Porque ele é a pessoa encarregada. Não é verdade, é porque isso. a explicação não é tão simples assim. Amanda, está aqui na live que está disponível, foi feita ontem essa coletiva pelo secretário executivo do Ministério da Saúde. Depois de quantos dias? 10 dias? Enquanto a Amanda e o doutor Paulo conversavam aqui, Rodrigo levantou o dedinho, então passo a palavra para você, Rodrigo. Não, o meu ponto é muito simples, né? Eu acho que existe uma politização dessa pandemia desde o início e é muito curioso, mas isso já é uma tática antiga, leninista, né? De acusar nos outros aquilo que a esquerda faz. Quem vem politizando desde o início isso é a esquerda. Fez isso com a cloroquina, fez isso com o lockdown, chama de insensível ou genocida qualquer um que discorda desses métodos que ainda por cima vem embalado de ciência e que não há nenhuma ciência por trás. Por exemplo, não é verdade que todos os países praticaram lockdown. E quando você vai estudar o lockdown, eu tinha dito antes que não há nenhuma eficácia, nenhuma prova de eficácia. O doutor Paulo Porto me corrigiu falando que tem prova de ineficácia, né? Mas o fato é que está aí a Argentina ao lado do Brasil para mostrar a desgraça dessa postura. E não obstante, a mesma turma da esquerda, #quarentena gourmet, fique em casa, não quer saber dos fatos e insiste nessa politização. Aí você explica que não cabia ao governo federal certas coisas, aí você é o bolsonarista. E não é o anti-bolsonarista histérico, o outro que só quer demonizar o governo ou o presidente. Fizeram a mesmíssima coisa aqui nos Estados Unidos. O Trump foi culpado por cada uma das mortes, sendo que as mortes se deram, por exemplo, em Nova York, onde o governador e o prefeito, que são democratas, resolveram fechar tudo e isso agravou o problema. Mas isso a mídia não fala porque a mídia protege a turma da esquerda.
Eu quero complementar isso que o Rodrigo está falando, concordando com ele, aliás, porque nesse momento, para mim, está mais do que claro o quanto essa pandemia foi politizada. Não à toa, aqui no maior estado da federação, o governador anuncia um recuo nas medidas de isolamento um dia depois, 24 horas depois da eleição estar assegurada e principalmente do prefeito na maior capital do país, que é seu afiliado político, ter sido reeleito. O mesmo aconteceu em outras cidades. A gente conversava agora há pouco, inclusive, com o prefeito de Curitiba. Para mim, isso está mais do que claro, essa politização da pandemia. Agora, o que me preocupa nesse momento, e eu não canso de chamar a atenção para isso, são sobre os efeitos econômicos que essas medidas restritivas vão causar, sobretudo agora, no final do ano, quando muita gente que passou um ano no sufoco, muita gente que perdeu o emprego, muita gente que teve suas lojas fechadas em shopping centers. Imagina o comércio da 25 de março aqui na cidade de São Paulo, por exemplo. Muita gente que dependia de um final do ano, de um Natal, talvez, para conseguir dar um suspiro, não vai ter isso esse ano. Então, é isso o que me preocupa muito, porque é muito fácil para a turma do ficar em casa, pedindo comida pelo aplicativo e assistindo a sua série favorita na Netflix ou em outros canais, é muito fácil. Duro é para quem passou o ano com a corda no pescoço e que estava dependendo do Natal e do final do ano para tentar buscar alguma salvação. E, infelizmente, se depender de alguns governantes, a coisa ainda vai ser muito pior no verão. Silvio, é o nosso tema de amanhã, aqui no Opinião no Ar. Doutor Paulo, afinal de contas, esse recuo de bandeira, de fase aqui em São Paulo, o que a gente pode esperar de resultado? Lacombe, eu acho que, assim, em primeiro lugar, há uma confusão muito grande em relação à finalidade das medidas. Então, quando se fala em medidas restritivas, seja de aglomerações ou o que quer que seja, isso, desde o princípio, tinha a intenção de você conseguir dar tempo ao sistema de saúde para que ele não tivesse que lidar com um número muito grande de casos de uma vez. Veja, nós estamos há quase 10 meses em pandemia, não deu tempo ainda do pessoal se preparar? Deu tempo de abrir o hospital de campanha e fechar o hospital de campanha. Pois é, e aí a gente vai ter que enfrentar uma restrição de novo. Esse é um ponto que eu, sinceramente, não compreendo. Segunda coisa que eu não compreendo, talvez que minha mente às vezes seja meio matemática. Se você tem um determinado número de pessoas que necessitam frequentar um estabelecimento comercial para resolver um problema no chip do seu celular, para pagar alguma coisa num banco ou o que seja, e você vai ter que promover menos aglomeração, qual que é a medida lógica? É você ampliar o horário de funcionamento ou restringir? Logicamente, é você ampliar o horário de funcionamento, porque assim você vai ter aquele mesmo quantitativo de pessoas diluído ao longo de um número de horas maior. Então, por que a gente está fazendo justamente o inverso? Então, isso também, sinceramente, é uma coisa que me foge à compreensão, talvez seja pela minha pouca escolaridade. Doutor, e se o senhor der uma volta, pelo menos nos shoppings que eu frequento aqui em São Paulo, a minha academia de musculação, de ginástica, as pessoas estão em pânico. Um horário que tem ali vaga para 140 alunos, eu treino com 3 ou 4 ao meu lado. Exato. O shopping está vazio. E vem muito até no que o próprio prefeito Greca falou, assim, não se pode penalizar toda uma economia ou todo um setor por conta de um ou outro erro que aconteceu. Então, qual que é a principal fonte desse crescimento agora nos casos aqui em São Paulo? O tanto que teve de festa clandestina, de balada clandestina, etc. e tal. Agora é justo... E as eleições também, Silvio falava eleições. Um pouco das eleições. Agora, é justo você punir o comerciante que investiu em equipamento, tem academias que têm reconhecimento facial com mensuração de temperatura facial, e tem supermercado que tem carrinho com luz ultravioleta C para esterilizar as compras. Então é justo você punir esse camarada, que é um empreendedor que investiu para poder sustentar os seus funcionários e não deixar ninguém na mão, porque o filho do riquinho foi lá fazer uma festa clandestina e colocou 3 mil pessoas dentro de um galpão? Não. Vamos acrescentar algumas coisas aqui, doutor. Até foi muito bem lembrado, doutor Paulo, trazer a questão do achatar a curva. É uma expressão que foi tão batida e depois esqueceram. A ideia era achatar a curva, era só isso. Não era impedir o contato das pessoas com o vírus e que depois começaram numa contagem mórbida de cadáveres para poder responsabilizar governo ou presidente. Tudo isso é estranho. Agora, outro crime cometido, né, a questão das crianças. Não há, a OMS, que é a OMS, né, que a gente já falou o suficiente, se manifestou outro dia dizendo que não há nenhuma prova de contágio acelerado por conta das crianças. Aqui nos Estados Unidos não há nenhum caso, zero, né, com mais de 300 milhões de habitantes, não há nenhum caso de morte comprovada por infecção
escolar. Nenhum. E, não obstante, os prefeitos e governadores democratas da esquerda fecharam as escolas todas. Enquanto que o presidente Trump era que ficava falando, abram as escolas. Quanto isso vai custar para essas crianças, especialmente as mais pobres? Agora, a pobre pode abrir a escola para votar e depois se aglomerar para comemorar a vitória da tua patota. Aí volta com restrições novas. Tudo isso é tão cansativo. É um vírus esquisito, né? Você senta no restaurante, aí o vírus não pega mais, pode tirar a máscara. Levanta, bota a máscara. É tudo tão patético, gente. Não cansou ainda não? A mim cansou. Rodrigo, rapidinho, uma informação aqui pra gente. Olha, a live de hoje, a gente também transmite o programa pelo YouTube, tá lá em altas, né? O que tá em alta no YouTube, passamos já de... Chegamos a 13 mil já pessoas simultaneamente assistindo ao programa, né? Que bom. É nossa maior audiência nossa maior audiência no Facebook também. No Facebook já também. Diretrizes diferentes em muitos desses países em relação à escola, né? Já chegou à conclusão que é melhor que as escolas fiquem abertas, justamente por isso que o Constantino elencou aqui. É um grupo que é menos vulnerável, é menos suscetível à doença, tem sempre o perigo de transmitir para um pai ou para um avô, mas mesmo assim o custo cognitivo e psicológico para as crianças ficarem em casa e não irem às escolas é maior, tanto que a Europa fechou, restringiu lá o funcionamento do comércio, serviços, vários países europeus, mas mantiveram as escolas abertas. Nova York tinha fechado, voltou atrás, abriu as escolas. As novas diretrizes, a nova restrição de funcionamento e circulação em São Paulo não inclui as escolas podem continuar abertas. Agora, o fato é o seguinte, você tem um centro de contingência em São Paulo, formado por 20 especialistas, 20 dos maiores especialistas na área de saúde. Eles seguem métricas, diretrizes, parâmetros. Houve um aumento de internações, mortes, casos. Por isso, eles resolveram retroceder. Isso não quer dizer lockdown. Acho que a gente usa a palavra lockdown com uma certa facilidade, muitas vezes de maneira indevida. Isso só quer dizer que vai haver uma restrição do funcionamento de comércio e serviços. Por exemplo, restaurantes vão fechar, em vez de 60% da capacidade, terão 40% da capacidade, terão menos horas de funcionamento, em vez de 12 horas, 10 horas. É claro que isso afeta a economia, é claro que todos têm que estar atentos a isso. Mas eu acho que talvez afetasse mais a economia se nenhuma medida fosse tomada agora, e se daqui a pouco você tivesse que decretar uma bandeira amarela, uma bandeira vermelha, seria muito pior para a economia. Mas aí me permita só discordar de você em 3 pontos fundamentais. Primeiro, a recomendação do centro de contingência que você tanto enalteceu aí, ela foi dada ao governador de estado há mais de uma semana antes das eleições. O senhor tem toda a razão. E não foi fechado. É verdade, isso é verdade. Então, isso é um problema. Concordamos, isso é verdade. Fica aquela interrogação. Número 2, você tem completa razão quando você diz que o prejuízo de deixar as crianças que não são vulneráveis longe da escola é enorme. Isso tem uma base fisiológica. Até os 6, 7 anos de idade, o cérebro, o sistema neurológico da criança, ele ainda está em desenvolvimento. Então, a velocidade de aprendizado dessa criança é muito maior do que se ela for aprender o mesmo conteúdo mais tarde. Então, o que nós estamos produzindo hoje, principalmente para as crianças que estão em fase de alfabetização, é uma geração que vai ter um prejuízo que vai ser difícil de correr atrás. Quem trouxe isso aqui, doutor Paulo, sem querer interrompê-lo, foi a própria ex-secretária de alfabetização, a Ilona Beck. Ela trouxe essa informação. Mas isso já é mais ou menos unânime, né? Acho que todo mundo chegou a essa conclusão. Isso tem um prejuízo não só cognitivo para as crianças, como econômico para a sociedade como um todo. Isso é ponto pacífico. Não é? O que eu entendi quando eu fui estudar essa história melhor é que a preocupação das escolas fechadas não era exatamente com as crianças, mas em proteger os professores que teriam contato com crianças vindas de ambientes diferentes. Mas aí eu acho muito engraçado esses mesmos professores vão para a praia, vão para vários lugares. Ou pais e avós dessas crianças. Normalmente, né? Mas aí existe uma estratégia para isso. Então o pai ou o avô ele vai conviver com a criança, se faça um isolamento vertical. É mais fácil do que você isolar 20 milhões de pessoas, em primeiro lugar. Né? Então este tipo de preocupação, ele não se sustenta muito, porque a gente não consegue encontrar uma razão. Puxa vida, poucos dias atrás eu ouvi o atual prefeito reeleito dizer que a cidade estava estável. Então, 2 dias depois, a cidade ficou instável? O que mudou? Porque os números não. A gente pode entrar nesse assunto, então, claro. A questão política que pode estar por trás disso aí tudo. É com vocês. A questão comercial que pode estar por trás disso tudo. Vamos lá, Consta. Não, vamos lá, né? Uma coisa que a gente não pode perder de vista aqui na análise é que todo mundo que defende um Estado grande
né, ele olha para uma crise como uma oportunidade. O Estado sempre avançou em épocas de crise, de pânico, de medo. E nós temos que levar em conta que sobreviver não pode ser a única meta. Eu não quero nem chegar na questão que a gente já falou muito, que os métodos autoritários e arbitrários que essa turma tem apresentado não têm eficácia e nem comprovação científica. Mas mesmo assim, mesmo que tivesse, Lacombe, o que eu quero trazer para reflexão da nossa audiência é que sobreviver não é a única meta na vida. Se fosse, não teríamos, inclusive, os desbravadores peregrinos que vieram do velho mundo aqui para os Estados Unidos, criar essa nação livre, né? Então, eu fico muito preocupado quando eu vejo a turma delegando a esses tecnocratas, né, uma espécie de saber divino, onisciente, onipotente. Eles sabem uma pequena parcela disso e o que eles sabem é uma área exclusiva do saber deles, né? Eles não sabem nada do resto, por exemplo. Então, é muito assustador ver essa turma delegando tanto poder a governantes que querem um Estado avançando cada vez mais em nome da ciência e proteger vidas. Olha, isso levado ao limite vai acabar aonde? Numa espécie de ditadura chinesa. Tô fora, né? Não, é só fazer um parêntese muito rápido. Em relação ao mundo, eu acho que eu já até falei aqui, eu acho que existe aí o papel da ONU, que quer governar o mundo, e do globalismo, e a gente já falou sobre isso em outros programas. Agora, em relação ao Brasil, é mais do que evidente, já está claro, que existe um grupo muito interessado na agenda da pandemia, com vistas à eleição de 2022, porque é uma forma de desgastar o presidente Jair Bolsonaro, muito bem avaliado neste momento, e a única forma é o quê? Usar as ferramentas que essa agenda da pandemia oferece para tentar estressar as pessoas e principalmente pegar no bolso. Se vão dar um tiro no pé ou não, resta saber. E já fizemos programas sobre as vacinas também. Eu sou a favor das vacinas, pelo amor de Deus, não sou contra a vacina, desde que ela seja comprovadamente segura e eficaz. E elas estão avançando, né? A toque de caixa, Pfizer, né? Moderna. A toque de caixa. Essa é que é a questão. Então, se você tira todo mundo da histeria, do pânico, do medo, talvez a procura pela vacina, se não nos impuserem a vacina, né, não for obrigatória, talvez diminua. Então tem uma questão comercial, já falamos em outros programas, podemos voltar a este assunto mais à frente. 12h56, horário de Brasília, Opinião no Ar já se encaminhando para o fim. Vamos tentar amarrar um pouco esse assunto, né? A gente caminha, sempre que fala de coronavírus, Covid-19, a gente vai para todos os lados. Doutor Paulo, vamos tentar amarrar. Esse caminho que São Paulo tomou não é um caminho correto? O que a gente pode olhar para frente e entender como um caminho melhor? Lacombe, eu acho que é incompreensível pelo momento. Se tivesse que ter tido essa restrição, teria que ter sido quando aconselhado pelo comitê técnico, primeiramente. Segundo, eu acho que a questão das escolas que a gente tocou agora há pouco é muito importante. Existe um estudo suíço mostrando que apenas 10% das vezes você conseguiu estabelecer uma criança com o primeiro caso em uma família. Sendo que você não sabe se ela efetivamente foi o primeiro caso, porque muitas pessoas carregam o vírus de forma assintomática. Quando você pega todos os casos, apenas em 0,9% das vezes havia uma criança com sintoma. Então isso deixa muito claro o baixíssimo potencial que uma criança tem de causar algum dano a uma família. E mesmo assim, qual seria a estratégia então? Isolar verticalmente os vulneráveis. Essa eu acho que é a estratégia mais inteligente, junto com a profilaxia farmacológica dos contactantes, que já foi adotada não apenas em Porto Feliz, mas em outros lugares com sucesso. Constantino, últimas palavras aí, temos um tempinho. Minhas palavras são as mesmas. Eu acho assim, minha preocupação muito grande é que nesse clima, a pandemia atual do Covid-19 não é sem precedente. Tivemos outras aí tão ruins quanto no passado, ou muito piores, né? O que é sem precedente é a reação. Então está me preocupando a mídia abutre, as redes sociais disseminando pânico e todo mundo cedendo, todo mundo não, mas uma ala cedendo de forma muito fácil a esses tecnocratas que não sabem nada ou que mentem, né? E sempre em nome da ciência. Então, acho que chega. Está na hora da gente começar a trazer um pouco mais de razão e luz para esse debate e menos calor e histeria. Diga, Silvio. Não, eu estava só para concordar com isso que o Rodrigo está falando, para a gente amarrar aqui, Lacombe, que é o seguinte: eu vou sempre insistir nas manchetes olímpicas todos os dias nos portais e nos jornais. Brasil dispara e já alcança, Brasil já conta com não sei quantos mortos. Para de torcer pelo vírus, gente. Não é isso. Eu acho que assim, quando o Constantino fala de tecnocratas, na verdade são governantes aconselhados por especialistas, não só da área da saúde, mas da área da saúde, da economia. Lógico que é muito
muito difícil medir, fazer essa relação custo-benefício, mas se você é governante, se você é um gestor, acho que primeiro você tem que se preocupar com a vida das pessoas. E, de novo, não é um lockdown. Você volta atrás, restringe um pouco o funcionamento do comércio de serviços. Eu entendo que é uma época difícil, é Natal, mas, infelizmente, é o que o mundo tem demonstrado e é preciso agir. É melhor coordenar e fazer um esforço conjunto agora do que não fazer nada. Infelizmente, muitos médicos em volta de um político, eles viram também políticos, né? Eventualmente isso acontece, mas é preciso ouvir alguém, né? Pois é, poderíamos ter médicos mais plurais ali cercando os nossos políticos. E Natal com toque, pelo amor de Deus, gente. Natal com toque. Abraço. Com toque, abraço. Beijos, até amanhã.